Eletrotécnica, engenheira mecatrônica, tecnóloga em eletrônica industrial, com muito orgulho e prazer que eu apresento para vocês aqui nesse primeiro episódio do IOcast, Samara Cibele. Obrigada. Tudo bem, Samara? Tudo bem, e você? Melhor agora, né? Depois de trocentos anos para colocar esse podcast no ar, porque essa ideia é desde 2020 ali, então já tem praticamente 2 anos. E a ideia nem é fazer um podcast, mas é quem que você vai chamar para estar ali junto com você no momento ali que é importante para bater um papo. Então, tipo assim, praticamente passou esses 2 anos sem eu ter uma ideia de quem chamar, né? Então, acho que eu não poderia ser uma pessoa melhor nesse episódio de estreia aí do IOcast. Samara, apresenta pro pessoal aí quem você é. Meu nome é Samara, moro na região de Campinas, tenho uma empresa que presta serviço na área de automação industrial, ela se chama SA Automação. Eu já tenho 27 anos de carreira, fiz colégio técnico em Campinas, faculdade também lá em Campinas, e aí começou a minha grande jornada aí, desses 27 anos, conquistando o mercado, criando novos amigos em todo o Brasil. Então, é uma área bem gratificante e estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu agradecimento principalmente a você por ter me convidado. Ah, que isso, questão prazer todo nosso aqui do site Guri da Automação. Mas tudo tem um início, né? Tudo tem uma causa raiz. Então, de onde que começou seu prazer pela elétrica, pela automação? Quando que isso começou? Onde foi o ponto de partida? Então, não era a minha primeira opção, tá? Tinha escolhido petroquímica, porque eu morava numa cidade onde rola petróleo, que é Paulínia, né? Uhum. Eu pensei em fazer petroquímica, tudo, só que no meio do caminho eu descobri que eu não gosto de química. Nossa. Aí eu tive que pensar em outra opção. Aí eu pensei em eletrotécnica, né? Que era um dos cursos que tinha lá em Campinas. Aí eu falei assim, eu vou fazer eletrotécnica, minha inscrição, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem um bisavô que era elétrico, né? Então, já está aí na família. Aí eu fui, prestei lá o Bento Quirino, passei, aí começou a minha jornada. Só tinha eu de menina, então é uma sala de 45 alunos, então tinha que administrar bem, né, no começo, mas foi legal. Até hoje eu tenho contato com os meus professores e eles ficaram até felizes de saber que eu continuo na área, que a maioria dos meninos desistiu, mudou de área, então é muito gratificante você conquistar um espaço e continuar nele, né? Porque depois que você toma uma decisão, o ideal é você, mesmo com dificuldade, galgar o seu lugar ao sol, né? E tem espaço para todos. E eu consegui o meu. E o interessante nisso aí, pelo menos também o que tipo aconteceu comigo, que muitas das vezes a gente nem sabe o que é elétrica, o que é automação, a gente vai aquele primeiro curso ali do Senai para fazer. Então comigo foi mais ou menos isso aí também, porque lá no Senai, lá a moça falou, tem isso, tem aquilo, tem usinagem, aí ela falou assim, elétrica industrial. Eu falei, que nome bonito, gente, eu vou fazer esse trem aí, eu vou... Mas naquele caso, sem muitas pretensões, né? Sem conhecer a área, e o interessante nisso é como que a elétrica tem aquele poder de fazer a gente se apaixonar por ela, mesmo a gente nem conhecendo, né? É uma coisa, doutor. E assim, o que você está falando é bem real, porque quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia, o professor falou assim, eu quero que vocês falem seu nome e falem por que você escolheu esse curso. Aí os meninos falam assim, eu escolhi esse curso porque tem um nome bonito. Eu escolhi esse curso porque meu pai mandou. Então, sim. Justamente. Aí eu falou assim, eu escolhi esse curso porque dá dinheiro. Então ninguém, assim,
a maioria das respostas não estava assim, ó, eu escolhi esse curso porque é minha vocação e eu gosto dessa área de automação, de mecatrônica ou de elétrica. Não tem uma pessoa que responde uma pergunta assim tão objetivo, né? Isso, verdade. Não tem, tipo, aquela pessoa. Pode até ter, mas é tipo assim, um número bem pequeno. Fala assim, não, eu tô fazendo curso tal porque o meu pai também e eu gosto da área, eu vi ele fazendo. Então, muitas das vezes, isso até é importante também para o jovem, que todo jovem passa por essa situação, o que ele vai fazer da vida. E uma boa aí que, tipo assim, que elétrica é uma boa opção, né? Mesmo a gente não conhecendo, no final a gente vê que a gente se apaixona pela área, né? Então, assim, eu fiz até a eletrônica industrial e eu descobri que eu odeio eletrônica. Sério? Eu gosto de elétrica. Eu odeio eletrônica. Então, assim, às vezes você entra num curso, assim, está ligado à elétrica, à eletrônica. Muito ótimo, mas não é bem assim, né? É uma área gratificante, elétrica é uma área vasta, tem vários ramos aí. Então, assim, eu particularmente me apaixonei pela área, não me vejo sem ela. Importante, importante. E uma coisa que a gente vai abordar agora, que você também é uma pessoa que é apaixonada por energia, né? Então, como que, igual a gente já conversou aqui, que você não tinha muita pretensão de fazer elétrica, odiava eletrônica, porque você viu que não gostava muito, mas agora a paixão pela energia, como é que começou, assim, nessa época? Sim. Então, quando eu estava no colégio técnico, tinha uma aula de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É uma área maravilhosa, maravilhosa. E lá na minha região tem uma usina desativada. Uhum. E eu fui lá, visitei o lugar, tudo é maravilhoso. Só que assim, doía no coração, porque estava tudo abandonado. Mas de você pensar que aquela água gera eletricidade, é maravilhoso. Aí o meu outro sonho era conhecer Itaipu. Uhum. Aí fui lá em Itaipu, pensa num lugar assim gigantesco. Itaipu é gigantesco, você se sente uma formiguinha andando lá. Assim, é maravilhoso, maravilhoso. Assim, para quem é de elétrica é um sonho, sabe? Então foi depois dessa visita que você teve que você falou, que você ficou deslumbrada com aquilo, né? Fiquei. Aí eu queria defender uma tese sobre geração de energia. Então isso aí foi um sonho que no fim ficou num sonho, que eu mudei assim, para automação, e aí eu deixei a eletricidade de geração, a parte de geração um pouquinho de lado, né? Mas no caso, nessa época que você fez o curso técnico, como é que foi o mercado de trabalho? Assim, já te abraçou assim de início? Eu passei por várias coisas. No terceiro ano do colégio técnico, eu fui fazer um estágio na CPFL. Quando eu estava terminando meu estágio, a CPFL abriu um concurso para eletricista. Eu falei assim, eu vou ser eletricista. Uhum. Eu vou prestar esse concurso e eu vou passar e eu vou ser eletricista. Eu já tinha até os parceiros que iam trabalhar comigo já lá da CPFL. Já conhecia. Aí fui, prestei o concurso, passei em primeiro lugar, Sério, fui fazer a prova prática, os meninos já tinham me dado as dicas, né, que tem um jeitinho de pegar a escada, e a prova era você pegar a escada, colocar no poste, subir no poste, trocar a lâmpada, descer da escada, tirar a escada e guardar a escada. Então, os meninos me ensinaram como que pegava a escada, né, para não derrubar, aí fui eu lá, coloquei o capacete, coloquei a luva, fui lá, peguei a escada, coloquei no poste, amarrei a escada, subi, troquei a lâmpada, desci, desamarrei a escada, guardei a escada. Todo mundo ficou olhando para ver se eu não ia derrubar a escada. Eu não derrubei a escada. Aí eu passei, e o sonho de ser eletricista acabou por aí, porque até hoje eles me chamaram. Acho que esqueceram de mim em algum lugar lá, né? Deve estar guardada. Então você passou em uma prova em primeiro lugar, foi fazer lá o teste prático, fez tudo certinho e não foi chamada. O fato de eu ser mulher, eles não me chamaram. Não foi chamada. Então ficou só no sonho de ser uma eletricista, né? Mas
Mas não desanimei por causa disso, tá? Assim, eu fiquei até famosa, saí no jornal da região, Correio Popular e no Diário do Povo. Foram lá na minha casa fazer entrevista, tudo. Então, assim, foi um sonho na hora, foi muito legal. Mas eu continuei, terminei meu estágio. Aí fui fazer um segundo estágio, que eu tinha que estar no quarto ano para o estágio ser válido, né? Sim. Aí fui fazer um segundo estágio, fiz na empresa Microcell, que era em Paulínia, e aí eu conheci a parte de automação. Tive o meu primeiro contato com Siemens, era o Step 5 na época, né? Conheci a parte de indústria, que a Microcell prestava serviço para a DuPont, lá em Paulínia. Então, meu primeiro contato com a indústria foi na DuPont, que eles são uma fábrica de lycra. Uhum. Então, foi assim, para o meu olho, assim, brilhou essa parte de automação. Lá na DuPont, eu trabalhei com a Honeywell, que é um dos tops aí também de automação, né? Esse foi, assim, meu primeiro contato com automação, o que me fez deixar um pouco a elétrica de lado e enveredar para a parte de automação e programação. Então, a males que vem para bem, né? Porque pode ser que se você fosse chamada... Eu ia estar em outra carreira, né? Em outra carreira hoje. Mas esse estágio aí da Microcell foi algo simples? Foi algo árduo? Como é que foi, assim? Uma amiga minha viu o post deles no jornal pedindo um estagiário. Fui lá, eles tinham uma provinha, né? Tinha que fazer um estrela triângulo, as partes básicas de elétrica e fazer um desenho em AutoCAD. Eu nunca tinha pego um AutoCAD para mexer. Mas aí eu sentei lá, aí o rapaz falou assim, ó, desenho o que você quiser. Aí eu falei assim, bom, eu vou desenhar uma bicicleta. Eu desenhei uma bicicleta. Meu primeiro desenho no AutoCAD foi uma bicicleta, até tá anexado lá no meu de estágio, tá junto minha bicicleta. E assim, passei na prova que eles passaram para mim, né? E assim, foi um estágio muito bom. Foi muito bom, aprendi bastante de elétrica, aprendi bastante a parte de AutoCAD e MicroStation. Então, assim, foi muito gratificante para mim. Agora, no quesito da indústria, a gente já sabe que a maioria, pelo menos do corpo técnico, é formado por homens, né? Sim. Então, tipo assim, como é que foi o seu recebimento ali? Tipo, uma nova estagiária, o pessoal de início, assim, já colocou fé ou não? Como é que foi, assim? O pessoal me aceitou bem. Assim, não tive nenhum problema ali como estagiária, nem na DuPont, o pessoal me respeitava muito. Então, assim, a princípio, essa parte de tabu por ser mulher não afetou em nada, graças a Deus. Então, assim, meu estágio foi muito bom, maravilhoso. Até nesse estágio eu conheci uma outra mulher, que é minha madrinha profissional, Geni Cardoso. A Geni, ela veio de São Paulo e tinha uma salinha lá na Microcell. E ela era distribuidora da Siemens, ela trabalhava na Altron, que hoje é C+ Tecnologia, lá de São Paulo. E aí ela falou assim para mim, eu vou levar você para trabalhar comigo na Altron. Eu falei, legal. Aí eu me formei, ela me levou para trabalhar lá em São Paulo. Então, assim, para mim foi, sim, um boom, né, da minha carreira. Fui trabalhar num distribuidor da Siemens. Eu fiquei trabalhando na parte de treinamento, então eu organizava os treinamentos, preparava tudo, deixava tudo certinho para o professor, montava as bancadas, aí o professor ia dar aula, eu aproveitava e já participava lá, né? Ficava junto lá na aula e aprendi muito, 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 muito. Então, esse meu estágio na Microcell me deu a oportunidade de iniciar a minha carreira mesmo nessa parte da Siemens. Eu me formei e já fui trabalhar direto, então nem fiquei desempregada, tá? Eu comecei já trabalhando mesmo. Então, a parte de ser aceita, eu conheci uma outra mulher que era eletrônica, ela é eletrônica, a Geni, e aí ela me mostrou o mundo da automação. Então, assim, eu sou muito grata a ela,
por ter me levado assim para esse trabalho lá em São Paulo. Assim, não fiquei muito tempo lá em São Paulo porque era muito longe, tinha que acordar muito cedo e depois eu ia direto para Campinas para a faculdade, então chegava em casa muito tarde e aí eu não consegui ficar nessa vida de ficar viajando. Mas também não fiquei desempregada, eu saí de lá e já fui trabalhar em outro lugar. Que bom. Então foi a partir daí dessa experiência aí na Altron que a sua paixão aí por Siemens, né? Agora você descobriu. Ah, agora eu descobri o porquê o do Siemens. Eu ficava me perguntando, mas por que Siemens? O rock é bem melhor, o rock é bem melhor. Mas Sabe agora... por que você acha que o rock é melhor? Você ainda não teve aula comigo. Eu vou te mostrar que Siemens é melhor. Pode ser isso. Mas sabe, tipo assim, é até uma coisa interessante, que quando você começou, você já teve aquele primeiro contato com Siemens, então Sim. aquilo você já se apaixona por aquilo. Sim. Então quando eu comecei, que eu tive o meu primeiro contato com o RS Logix 500 ali, então pra mim já foi a coisa do outro mundo, tipo assim, agora eu tô programando PLC e depois eu vou te contar uma coisa. Eu comecei com rock no PLC 5. No 5. Então tem muito assim, conhecimento. Eu conheço o rock também já há muitos anos, tá? Eu conheço dois, mas eu prefiro Siemens, não tem jeito. Siemens é a minha primeira paixão. Então, depois eu aprendi rock, mas ainda continuo gostando de Siemens. Eu posso falar dos dois, né? Mas o Siemens, eu na minha percepção, tem mais recursos, acho que a facilidade de já vir do Step 5 já me ajudou a destrinchar melhor. Então, eu conheço as funções, conheço tudo. Do rock eu conheço, mas eu não gosto. Até falo pro meu sócio, por favor, para de pegar trabalho com rock, porque eu não gosto. Aí ele falou assim, eu vou pegar trabalho com rock. Eu falei assim, você vai ter que arranjar outro programador. Mas é muito interessante isso. Numa empresa que eu trabalhava, assim, que tinha o RS Logix 500, praticamente 90% da indústria da fábrica era Rockwell. Só tinha alguns equipamentos mais isolados que era Siemens. Entendi. Então era aquela coisa assim que muita gente não acessava, mais por falta de conhecimento mesmo, né? Assim, o que eu vejo que as pessoas não gostam de Siemens é porque a maioria dos programas que vem de fora vem em STL. E as pessoas estão acostumadas com ladder. Isso. E, assim, se a pessoa souber trabalhar com ladder, com STL ou com FBD, o CSF, né? Que no Step 5 era CSF. Então, a pessoa vai conseguir trabalhar com Siemens. O que eu falo para os meus alunos? Falo assim, vocês nasceram sabendo STL, que é um programa estruturado, lista. Então, você nasceu sabendo isso. Aí você pegou, aprendeu o desenho, que é o ladder, e aí você gosta do desenho, porque é mais fácil você trabalhar com desenho do que trabalhar com a escrita. Mas você, a princípio, nasceu sabendo o STL. Então, assim, aí eu falo isso para os meus alunos, aí depois eles entendem, quando eu explico direitinho como que é cada um, porque o STL é escrita, do jeito que você lê, é o jeito que vai funcionar, entendeu? E o ladder é desenho. Então, as pessoas gostam mais do desenho, que fica sendo mais prático para elas. Mas, se você aprender todas as linguagens, você vai ver e perceber que o Siemens não é difícil. É que as pessoas estão acostumadas realmente com desenho e os programas que vêm de fora são em STL, né? Verdade. Agora um ponto aí que eu gostaria de tocar aí, é que você acha que tem alguma deficiência no sistema aí educacional? Você acha que já no curso técnico seria viável ter essas outras linguagens? Entendi. Ou assim, o aluno já teria que buscar? Que é muita coisa que eu vejo assim, que muitas das vezes no curso técnico passa algo mais, tipo, genérico. Uma coisa mais um ladder, uma coisa assim, mas na indústria, quando você vê aquele mar de coisas, mar de linguagens, o aluno, assim, no primeiro contato, ele já assusta, né? Assim, eu creio
que os cursos técnicos deveriam ensinar todas as linguagens. Por quê? Porque são linguagens padronizadas por norma. Então, pela norma, a lista de instruções, que é o STL, o LEDER, o FBD, eles deveriam ser ensinados, porque todos os PLCs têm que seguir essas normas. Se as pessoas aprendessem num colégio técnico, elas já sairiam mais preparadas para o mercado. E eu, no meu conhecimento, assim, no meu pensamento, deveria ser ensinado nas escolas. Então, realmente há uma deficiência aí. Na verdade, há várias deficiências. Não sei se você concorda comigo, mas como eu viajo o Brasil inteiro, em cada região você vê que tem dificuldades, deficiências mesmo, na parte técnica. Então, assim, eu viajo o Brasil inteiro. Então, as pessoas até me perguntam, qual curso você acha que eu devo fazer? Porque eu acho que aqui está muito ruim o ensino, mesmo o Senai está muito ruim. Eu falei, olha, o Senai é um dos melhores, se não for o melhor curso técnico, pelo menos na minha região, é o melhor. Então, o Senai, eles têm a parte de programação, a de Campinas é Siemens, eu acho que o Senai Brasil é Siemens, né? Eles ensinam, mas eles ensinam o básico. E no básico eles deveriam ensinar todas as linguagens, né? Eu também concordo com você aí no quesito da linguagem. Porque, tipo assim, o cara só sabe LEDER. Aí quando o programa só tá LEDER, tá tudo tranquilo. Mas quando chega uma parte ali que já é um Graph7 ou um STL, trava tudo. Você abre um outro bloco, já tá, assim, em maus lençóis, né? Vamos assim dizer. E aí a pessoa fica com medo. E é natural, né? Você ter medo do que você não conhece. E aí, mesmo os alunos, eu falo para eles, vocês podem me ligar, se vocês tiverem alguma dúvida, me liga, eu ajudo vocês, eu tiro a dúvida. Porque, assim, mesmo dando aula, eu percebo que as pessoas, elas têm medo. Tem medo de fazer um upload, medo de parar a máquina. Eu falo assim, só de você observar, de você estar online com o PLC, você não está atrapalhando em nada a máquina. Sim. E assim, para você observar o programa, você pode observar tranquilo, e assim, aí você vê que as pessoas têm medo do básico, entendeu? Sim. Então, assim, aprende bastante, tá? Dando aula, você aprende bastante. Eu virei campeã de procurar erro. Só de bater o olho eu já vejo o que está errado. Sério? E ajudou bastante nessa parte de trabalho mesmo, que assim, o pessoal me liga quando as máquinas estão paradas. Ninguém me liga para a parte boa. O pessoal me liga quando está pegando fogo, quando já todo mundo já mexeu, quando não tem mais nada para fazer, aí eles me ligam. Aí vai eu lá. Só que assim, como você já está com o olho crítico, aí você já consegue ir direto no erro, entendeu? Sim. Então, para mim, facilita nas horas de trabalho, na procura do erro. Assim, dar aula acaba sendo gratificante e você aprende muito, 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 muito. Então, o recado aí da Samara para vocês aí, alunos, não tenham medo, não tenham medo. Ou liga, né? Tá com medo, liga para quem sabe, que assim, o importante não é você saber tudo, é conhecer quem sabe, né? Sim. Ou pelo menos ter várias opções para você tirar dúvida, né? Isso. Agora, para quem não sabe, ou tá chegando agora nesse podcast, que é o primeiro IOcast do site Guri da Automação, é ela mesma, Samara Cibele, hoje aqui no IOcast. Novamente um prazer ter você aqui conosco, e o papo tá indo, né? Então, muito interessante, porque muitas das vezes a gente vê, tipo assim, a pessoa, ainda mais no LinkedIn agora, que é a rede social, todos os profissionais estão lá, mas muitas das vezes a gente não sabe o processo, só sabe o fim ali. Ou seja,
aquilo que tá lá no LinkedIn é só a pontinha do iceberg, né? Agora a vivência, os desafios. Então, mais uma vez, eu te agradeço por aceitar esse convite, estar aqui conosco. Eu te agradeço aí a oportunidade e, assim, fiquei assim, quando você me mandou o convite, eu fiquei até assim, falei assim, nossa, eu estou sendo convidada para um podcast. Aí até falei pro meu filho, ele falou assim, nossa mãe, que top! Aí falei pro meu sócio, ele, nossa, que legal! E sim, as pessoas me incentivaram, né? Que você perguntou assim para mim, você aceita participar? Aí eu falei assim, como funciona? Aí, então, por isso que eu te perguntei, como funciona o seu podcast? Aí se você, não, é um bate-papo descontraído e tal, eu falei assim, então tudo bem, eu aceito participar. E assim, como a gente viaja muito, trabalha muito, as pessoas acabam, assim, não sabem, que eu te falei, eu falei assim, eu vou estar lá em Uberlândia, vou estar participando de uma parada, até dia 22 eu estou aqui por Uberlândia, então, assim, o que eu te falei, como que quanto tempo você acha que vai levar para fazer e tal, porque, assim, eu estava preocupada em participar e fazer direito, e também preocupada que eu ia estar trabalhando aqui, né? Aí no fim de hoje eu consegui uma folga, o pessoal me deu uma folga para poder gravar esse IOCast. Mas sim, estou muito feliz de estar aqui falando com você e assim está sendo maravilhoso e está enriquecendo mais também a minha vivência aí de automação e o conhecimento que você tem também é bem legal. Obrigado, que é isso. Prazer é todo nosso aqui do site. Agora, outro ponto, assim, tipo, a gente falou que você passou lá na prova, recapitulando aqui a prova lá da CPFL, depois você fez o estágio lá na Microcell, e a sua madrinha, né, a Geni, te levou para Altron, isso mesmo? Isso. E a partir daí que você teve o contato, o acesso com o mundo fantástico da automação. Nessa época aí, da Altron, assim, qual que foi o seu desafio, assim? Teve alguma coisa assim que você falou que você quer muito difícil? Então, lá, além de ser distribuidor da Siemens, eles tinham uma parte de encoder. Nossa, encoder, meu Deus. Eles tiveram um treinamento, fui convidada para ir nesse treinamento. Eu falei, meu Deus, o que é encoder? Está começando na área. Ele disse assim, ó, você vai fazer um curso de encoder, tá bom? Eu, Jesus, o que é o encoder? Aí eu fui nesse treinamento, porque assim, eles vendiam o encoder, então tinha a equipe de vendas, e eu ficava lá no treinamento do Siemens, né? Eu falei assim, bom, eu não vou ficar escondida aqui no Siemens, eu vou aprender o encoder e aonde quer que ele esteja na indústria, eu vou ter que saber dele, né? Aí fui no treinamento do encoder, aí eles começaram a falar assim, parecia um bicho de 7 cabeças, né? Aí eles levaram, que assim, eles têm encoder da Line Linder, deixa eu ver, não lembro a outra marca que eles vendem lá. Aí, assim, o negócio é europeu. O Line Linder, se eu não me engano, é sueco. Aí eu falei, bom, sim, vamos aprender. Aprendi tudo, e assim, até então, todo mundo fala assim, encoder, todo mundo pensa que é 01, 01, 01, e não é só isso, né? Tem o encoder absoluto, que ele é totalmente analógico. Então, você sabe onde é o ponto zero, você sabe quanto já percorreu. Então, assim, é uma gama muito grande de informação, né? Fora que eles têm aquelas réguas analógicas, que é para você fazer medida correta. Então, assim, muito show a parte de encoder. Aprendi muito. E tem até uma história engraçada dessa parte de encoder. Aí, a Geni marcou uma visita na Ripasa. Aí ela falou assim, Sá, vamos comigo. Eu falei, tá bom. Chegamos lá na Ripasa, em Americana. Aí a gente estava esperando lá. O rapaz veio até a portaria. Aí ele falou assim, então, eu só aceitei a visita de vocês porque eu queria saber o que duas mulheres estão fazendo vendendo encoder. A gente começou a rir. Porque assim, a indústria não está acostumada, não estava, né? Agora já está, não estava acostumada com mulheres nessa parte de elétrica, automação, encoder. Então, assim, foi muito engraçado, foi muito engraçado.
E assim, foi a minha primeira, assim, primeira vez que alguém questiona por que 2 mulheres estão nessa área, entendeu? Foi muito engraçado. Agora, nessa parte do encoder, pelo menos, tipo assim, ao meu ver, quando dá um problema na indústria que envolve o servo-acionamento, posicionamento, encoder e redes industriais, é bravo. Eu já passei por algumas coisinhas com encoder, tá? Até num cliente nosso, da Cargill, um paletizador parou, aí me ligaram, fui para lá, aí chegou lá e era um encoder. Tinha estourado o disco, Nossa. estourou o disquinho e era assim, era um encoder incremental. Menos mal, né? Se fosse absoluto, ia ser Meu pior. Deus. Aí, o meu ex-sócio, ele pegou e desenhou um disco, pediu para imprimir no papel transparência de slide. Aí ele imprimiu lá, recortou, colocou no lugar, parecia o professor Pardal, sabe? Colocou no lugar, o negócio funcionou. Foi top demais. Já dá pra ver a diferença dos níveis de profissionais que tem fora, né? Então, assim, a gente tem vários professores de Pardal por aí, viu? E, assim, foi, assim, um negócio, assim, inédito, porque, assim, não tinha como comprar um outro encoder, porque não tinha mesmo, ia ter que mandar fazer, e ou a máquina ficava parada, ou a gente ia ter que dar um jeito. E como eu não gosto de deixar meus clientes na mão, a gente deu um jeito. E fizemos a máquina funcionar. Teve uma outra vez que aconteceu a mesma coisa, na mesma máquina, e era um outro encoder, só que daí não teve jeito, não tinha como fazer um outro disquinho, né? E aí, o que eu fiz? Coloquei, eles tinham sensores, e era para posicionamento, então tinha um sensor de fim de curso para avanço e para recuo. Então, eu usei os 2 sensores, tirei o encoder, até eles mandavam vir outro, né? E aí ele parava pelo sensor de fim de curso. É o que deu para fazer no momento. Mas pelo menos a máquina não ficou parada. Tem que ver o que você acha dessa atuação aí. Tem que descobrir como fazer para tirar um encoder do programa. Agora, você falando isso aí de como tirar um encoder do programa, você falou aí de paletizadoras e muitas das vezes aquelas esteiras de entrada ali, a emborrachada, Sim. ela tem um encoder ali de posicionamento para mandar para a esteira de rolos, né? E muitas das vezes aquele encoder ali dá problema, ou começa a mandar a mais ou a menos. Nesse caso, era do braço empurrador. Do braço então, empurrador. Nesse caso, foi mais tranquilo você tirar. Aham. Nesse caso da esteira de borracha, então você também pode colocar sensor de contagem. Então, você vai colocar um sensor contando quantas caixas você mandou para dentro do paletizador. E aí você também consegue fazer a esteira de borracha parar. Entendeu? Você para pela contagem. Uma boa, hein? Porque ficar só amarrado no encoder. Não dá. Assim, ó, no paletizador aqui da onde eu estou agora, em Uberlândia, ele para por contagem de caixa. Então, ele conta a linha que ele tem que montar do desenho do mosaico. Então, ele conta quantas caixas ele tem que passar da linha e aí ele para. Aí ele empurra e já começa a contar de novo. É bem legal. Perfeito. E muitas das vezes o pessoal sofrendo com o encoder, porque o encoder bate na gente, Te bate com força. Mas agora, depois da Altron, como é que foi a sequência da sua carreira profissional? Então, saindo de lá, fui trabalhar em Campinas, uma empresa chamava Bota Automação. Na Bota, eles trabalhavam dentro da como terceiro, né? E fazia parte de projetos. Então, assim, eu conheci como que fabricava a caixinha do leite, né? A fabricação do papel. Então, meu primeiro trabalho foi montar uma máquina de offset. Eu fui lá para ser eletricista, foi bem legal. Então, a gente fez toda a parte de montagem elétrica da máquina. Foi a minha primeira montagem elétrica, assim, na indústria. Mas agora um ponto importante que você tocou aí agora que toda caixinha que eu vejo só existe alguma outra ou ela é líder do mercado e engloba tudo? Existe, pior que existe. Tem concorrente e assim, esse mundo da concorrência das caixinhas, ele é desleal, tá? Domina quase todo o Brasil. Então assim, aqui no Brasil você vai encontrar pouca coisa que não seja até tem umas histórias sombrias aí no mercado, assim, acho que não é melhor eu contar, não.
Mas se você não contar, aí, meu Deus, vai estourar de mensagem, que informação é essa? Então, é assim, ó, teve um projeto que a perdeu, e aí eles interceptaram a entrega das máquinas e picotaram as máquinas e entregaram a deles de graça para o cliente. Sério? Sério? Então, assim, é bem desleal o negócio, bem desleal. E não é só ela, tá? Não é só. Eu tive outros clientes que eles também agiam dessa forma. Eles interceptavam a entrega do produto e aí ia lá e entregava o deles. Então, assim, não é só que ter esse caso, assim, que para eles serem o cara que domina o mercado, entendeu? Então, tem algumas coisas desleais, assim. Acho que no mundo inteiro, né? Não é só aqui, não. No mundo inteiro, acho que tem essa parte desleal aí. Eu vejo uma coisa, tipo assim, que surreal, que a gente tá de fora, nunca que a gente vai imaginar uma coisa dessas, assim, porque eu, particularmente, toda a minha vida, possa ser que eu já vi uma caixinha com outro nome, mas eu não me recordo. Dificilmente. Tudo que você for comprar, dificilmente você vê outra marca de caixinha, só Assim, a gente não pode dizer nada, que é muito boa, né? com certeza. Viu? Vai ver porque eu montei a parte da máquina de offset e o papel saiu muito bom. Foi a minha atuação que fez ficar bom o produto. Não, mas ó, eu participei de várias coisas lá. Assim, eu participei na área de fabricação do papel. Depois, quando eu saí da Bota, eu fui trabalhar numa outra empresa, Jonfra, e lá eles prestavam serviço para, mas na parte de engenharia, que é onde fazem os pasteurizadores, onde fazem as máquinas que vão para o cliente para montar a caixinha mesmo. Uhum. Então, assim, eu já trabalhei nos dois lados da. É muito legal, muito, assim, é uma empresa, assim, que é top, vamos dizer assim, ela é muito boa mesmo, muito boa. Agora você estava num segmento, você passou para outro segmento, é como se você tivesse começado do zero, né, praticamente. Sim, ela estava na automação, voltei para elétrica e projetos, né? Fazia muito desenho de AutoCAD, tudo de novo. Assim, eu fazia na Bota, eu fazia parte de supervisória. Então, da automação, eu fiz só a parte supervisória, eu ajudava o pessoal lá da engenharia. Legal. Então, a parte de PLC eu via muito pouco, muito pouco. Mas sim, não estava perdido, né? Estava gerando outros conhecimentos. Sim. É bem legal também. E aí, depois dessa experiência? Então, aí eu trabalhei com a parte ruim, tá? Quando eu estava na Jonfra, eu trabalhei com PLC. Pensa num negócio horrível. Nesse nível, eu não posso falar que eu nunca cessei, nunca programei. Não, assim, ó, eu vou te dar uma prévia de como ele é ruim. É todo em hexadecimal, a programação, o endereçamento, tudo em hexadecimal. Então, assim, pensa num negócio horrível. E eu tinha que gravar EPROM. Além de fazer o programa, tinha que andar com o gravador de EPROM, gravar EPROM, levar no cliente, colocar EPROM no PLC. Era, assim, surreal. Vamos dizer assim, surreal o negócio. É microcontrolador. Agora ele é da Schneider, a Schneider comprou ele. Mas antes, quem fabricava era ele ainda tem ainda existe lá com o pessoal da Schneider, que eles compraram, mas antes o fabricante era o pessoal lá de São Paulo, se não me engano eles eram portugueses, uma coisa assim, e nossa, mas pensa num troço ruim, é ruim, é assim, eu tive contato com algumas coisas ruins, tá? Uma delas é outra tem um PLC, que é o pessoal que trabalhou no que fez, que também é ruim, pensa num troço ruim. Não, tem um negócio muito ruim, fala sério. Esse do que eu achei do é tão ruim que eu nem não quero mais saber dele. Se foi esse aí, eu acho que foi esse aí que eu tive no meu curso técnico. Esse aí eu aprendi com ele. Tem alguns lugares que fizeram parceria com eles. Sim. E aí eles tem o treinamento mas pensa um troço ruim. É ruim demais. E assim, ó, teve um amigo meu que fez faculdade na São Francisco. E lá o PLC é eu falei, gente, como uma faculdade me coloca um PLC desse? Falei, inacreditável. Aí, até assim, quando ele foi fazer a finalização do curso, tinha que programar o raio do... Adivinha quem que ele chamou para fazer? Eu! Ele
ele tirou 10, terminou a faculdade dele com 10 lá. Eu fiz o programa, mas é ruim demais. Agora você tem estrutura e propriedade para falar, não, eu escolhi sim, porque você já viu vários. Assim, eu conheci Siemens, que era o legal, fui pro então assim, eu encarei, passei por ele, graças a Deus, não fiquei nele. E aí eu voltei para Siemens, que é melhor. Mas o hoje em dia hoje não fabrica mais, né? Fabrica, Fabrica. A Schneider comprou ele. mas continua na mesma plataforma, não mudou nada ou deu uma melhorada? Continua a mesma coisa. Meu, Assim, eu fiz o treinamento da Schneider, do PLC deles também. Então, assim, eu conheço Schneider também, aprendi quando eu estava na bota. E aí, quando eu fui lá para a Jonfra, aprendi o que é horrível. E aí, depois eu voltei para o Siemens. Não tem jeito, não tem. É primeiro amor, é o primeiro amor. não tem jeito. E após a bota aí, o que teve a seguir aí? Tem algumas coisas engraçadas, né? Quando eu tava na Jonfra, assim, eu ligava pros clientes, marcava as visitas, tudo, né? Aí liguei para um cliente, eu falei assim, tá bom, então, amanhã às 8 horas eu estarei aí. Aí Sim. o cara falou assim, você vai trazer o seu técnico? Ficou um silêncio, dá para escutar os grilinhos lá do outro lado, cri, 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 cri. Aí eu respirei. Como assim? Assim, tá bom, então, amanhã eu estarei aí às 8 horas. Desliguei o telefone, nem esperei falar mais nada, né? Eu cheguei lá, falei, prazer, meu nome é Samara, tudo. Eu sou a técnica da Jonfra, vim aqui para consertar a máquina. Aí eles falam assim, a máquina é aquela ali e tal, você pode ficar à vontade, quando você terminar o seu trabalho, você vai lá na minha sala para me passar o relatório para eu assinar. Falei, tudo bem. Fui lá na máquina, gravei a EPROM, coloquei a máquina dele para funcionar. Aí vou eu lá levar para ele assinar o meu relatório, né? Aí chego lá, ele, nossa, você já terminou? Eu falei, já, sua máquina está funcionando. Ele, nossa, que legal. Você aceita um vinho? Eu falei, não, muito obrigada, eu estou dirigindo. Aí eu falei assim, o senhor pode assinar para mim o meu relatório? Ele assinou, foi assim, fui embora. Eu falei, não vi a hora de sair dali também. primeiro ele duvidou que eu era técnica, depois veio me oferecer vinho. Ah, paciência, né? Depois da máquina rodando, né? Estilo, deixa eu me redimir, né? Então, assim, passei por várias coisas assim, mas eu não me deixei abater, sabe? O importante é você não se deixar abater quando você é confrontado em algum momento da sua carreira ou em algum momento da sua vida. Então, isso tem que servir de crescimento para a gente levar na esportiva, achar engraçado e partir para a luta, né? Se no primeiro confronto eu tivesse desistido, eu não ia estar aqui hoje. Então, é importante para cada pessoa que estiver ouvindo a gente é não desistir dos seus objetivos, não desistir dos seus sonhos e sempre lutar. Então, vai aparecer barreira no mercado, vai ter concorrência desleal, vai ter, em todo lugar tem. O importante é não desistir. O recado dado aí, pessoal. Anota isso aí no caderninho, lê todos os dias, porque é recado de quem entende, né? De quem já passou por várias situações, então tem propriedade para falar, né? E após aí a Jonfra, esse caso aí da Jonfra, o que houve? É tanta história, o que vem depois? Bom, depois eu fui trabalhar com treinamento de PLC. Treinamento de Siemens. Eu fui trabalhar numa empresa distribuidora da Siemens em Campinas, chamada Hewlett. Eu trabalhei na Hewlett até 2003, como instrutora de PLC. Então, ali eu desenvolvi as apostilas, criei as bancadas, criei bancada de inversor de frequência. Então, eu fiquei só na parte de treinamento. Assim, aprendi muito, conheci muita gente, dei aula dentro das empresas, dei aula lá no escritório da Hewlett, então assim, é maravilhoso essa parte de treinamento, viu? Agora, você já veio, tipo assim, do estágio, indústria, caiu numa parte de treinamento, que já é um novo para você também, né? Não porque você teve lá na Altron, você teve contato. Então,
A diferença é que lá eu era só a pessoa que era dos bastidores. Eu preparava tudo e deixava Hum, pronto para o professor dar aula. Na Hewlett, além de eu preparar, eu que dava aula, né? ah, sim. Entendeu? Então, assim, lá na Hewlett foi, assim, um aprendizado. Porque, assim, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer uma prova também Sim. para começar a trabalhar lá. Passei na prova. Aí eu falei assim, meu Deus, como eu vou falar com as pessoas? Hum, Que até então eu era uma pessoa introvertida, eu falava só com quem falava comigo, era bem complicado. Aí eu falei assim, gente, como eu vou dar aula? Eu sei dar aula. Aí eu peguei, eles me deram um curso de oratória, fui fazer curso de oratória, aí que eu me destravei e consegui, né, hum, me comunicar com as pessoas. É, assim, essa área de treinamento é muito boa. É boa no sentido de você aprender dando aula e você entender os seus alunos, entender a dificuldade. E o que eu tinha de objetivo é não convencer o aluno que ele sabe, tá? Uma coisa é você convencer e falar para ele assim, ó, você sabe. uhum. E outra coisa é você ensinar até que ele saiba. Enquanto a pessoa falava para mim que não tinha entendido, eu buscava outra maneira, outra maneira, outra maneira, até a pessoa falar que ela entendeu. Então, assim, quando eu dou treinamento, eu faço questão que o aluno saia sabendo o que eu ensinei, tá? Então, assim, eu creio que os meus alunos vão estar vendo, né, esse podcast e tenho certeza que cada um deles vai se identificar com tudo que eu estou falando, que eu ensinei eles para eles saberem realmente programar, saber realmente dar os primeiros socorros nas máquinas. Então, assim, eu tenho orgulho dos meus alunos, eu tenho realmente orgulho de todos eles. E assim, acho que o meu melhor aluno, ele chama Edilson, ele vai estar vendo esse podcast. Edilson Cururu, ele é o cara, assim, meu aluno gênio. Eu dei aula para ele, eu dei férias para ele, porque eu ia ter uma viagem a trabalho. Aí, quando eu voltei das férias, que eu falei para ele que podia voltar para o treinamento, ele me apresentou um projeto que ele fez enquanto ele estava de férias, com tudo que eu ensinei para ele. Então, ele fez uma maquininha de fazer parafuso. Ele criou uma máquina de fazer parafuso. Sério? Aí eu falei assim, nossa, você é um gênio. Vai ver, você é um gênio. Aí dei aula de novo para ele, falei assim, Pruru, vou precisar sair de férias de novo. Ele, não tem problema, viajei. Quando eu voltei, ele tinha feito um outro projeto para separação por tamanho de parafuso. E tinha uma IHM, tinha tudo bonitinho. Então, assim, aí você sente orgulho da pessoa, ela tá ali, ela tá aprendendo, e aí você se sente orgulhoso, assim, de ter passado aquilo para ele e ele ter absorvido o máximo, assim. E, assim, quando ele voltou, ele me apresentou o projeto, assim, o olho dele brilhava, e o meu brilhava mais ainda, né? De orgulho mesmo. Eu falo para ele, falei, Cururu, você é meu melhor aluno, você é meu melhor aluno. Então, assim, e ele sempre tá nas minhas redes falando comigo, assim, uma pessoa maravilhosa que eu consegui ir no caminho como um amigo mesmo. Agora, nesse fato aí, até importante, eu acho que quando a pessoa chega no nível de, de passar a informação, de passar o conhecimento, é porque ela já chegou no ápice da carreira. Porque a gente sabe que no chão de fábrica é muito difícil aquela pessoa que sabe muito, que tem aquele, eu não vou passar para a pessoa não, porque ele vai desenvolver. A gente vê muito isso, né? Mas as pessoas têm medo de passar conhecimento. Eu acho isso besteira, porque o conhecimento ele tem que ser de domínio público. Todo mundo tem que saber alguma coisa e buscar conhecer e aprender mais coisas. Então, assim, você não passa hoje para alguém o que você sabe, mas daqui a pouco a empresa vai te mandar embora, ou vai acontecer alguma fatalidade, você vai ter que se afastar. Outros vão assumir o seu lugar, ele não sabe de início, ele vai aprender, entendeu? Então, assim, eu acho besteira você não ensinar. E, assim, quando você ensina, você aprende mais.
Então, as pessoas têm que mudar esse conceito, mudar o conceito de medo de ensinar os outros, de ser passado para trás ou de perder o espaço. Não tem que ter isso no mercado. Eu acho que todo mundo tem que buscar o conhecimento, tem que crescer sim. O que você acha disso? Eu concordo plenamente, porque muitas das vezes a pessoa guarda aquele conhecimento para si e muitas das vezes acha que estou abafando, é o suficiente, mas igual você disse, quando você sabe, você ensina, é como você aprender-se em dobro aquilo ali. Então, aquilo que muitas das vezes você acha que você sabe ali, tá fortificando muitas das vezes o seu conhecimento, né? Então, mas se você perceber, quem sabe de verdade, ele não tem medo de ensinar. Ele não tem medo de passar o conhecimento. Aquela pessoa que esconde as coisas, ele tem o medo que outras pessoas saibam o que ele sabe e ele perde o espaço. E não é assim que funciona. O mercado não é mais assim. Eu creio que tem espaço para todo mundo, o sol brilha para todos e, assim, todo mundo precisa. E, assim, a pessoa que ensina realmente ela aprende muito, aprende muito. Então, assim, se as pessoas parassem para analisar isso daí, elas iam ver que ela está enriquecendo o conteúdo que ela tem ensinando. Você já ensinou alguém? Eu já ensinei. E não é top demais? Esse site aqui, o Guri da Automação, veio através disso. Eu tinha acabado o curso técnico ali, estava começando a indústria, RS Logics 500, eu não sabia nada. Até que, tipo assim, eu lancei na época era um blog lá, comecei a postar algumas coisas de RS Logics 500. Aí um supervisor meu, tipo, viu isso aí. E lá na fábrica onde eu trabalhava na época, o pessoal tinha um pouquinho ali de dificuldade com PLC, né? Aí ele falou comigo assim, ó, eu vi que você tá postando algumas coisas lá, você tem coragem de dar um treinamento de PLC? Eu não sabia praticamente nada de rock, eu tava ali, o que eu assistia de videoaula, o que eu lia de manual, que eu tava fazendo conteúdo, né? Mas uma coisa importante, igual você falou, quando você tem medo do desafio, se eu falasse assim, ó, me travasse, e falasse, não, eu não sei, não tenho coragem, eu não sei, não, é um hobby só. Mas sabe quando você tem fala assim, chama a responsabilidade pra si? Você fala, não, eu vou fazer. Mas é estilo, eu vou fazer, mas eu já corri pra casa, meu Deus, já procurando conteúdo, deixa eu buscar informação, deixa eu buscar informações, né? Na época até saiu num jornalzinho corporativo lá, funcionários, empresa tal, recebeu o treinamento, mas foi disso aí, praticamente esse site era mais tipo, seria uma motivação a mais pra mim, pra buscar também e conhecer e, como se diz, solidificar ali o conhecimento, né? Mas você sabe que, por exemplo, eu tenho postado lá no LinkedIn, né, as coisas que eu tenho feito, e assim, às vezes você não para observar. E quem me abriu os olhos foi meu filho. Ele foi lá e falou assim, mãe, você tem 52 mil visualizações. Eu falei, eu tenho? Assim, a gente faz tão automático, é que nem você postou lá e o seu chefe viu, e assim, a gente faz tão automático, você achou que você só estava fazendo uma postagem, e no fim, a gente é observado, as pessoas observam o que a gente faz, assim, você acaba sendo exemplo para algumas coisas, e eu acho assim, muito legal você poder dividir o que você faz, você poder mostrar para as pessoas o que você faz. Então, assim, eu acho muito legal o LinkedIn. Até tem uma moça que eu posto as coisas, ela reposta num site internacional, chama Automation Ladies, que é as mulheres da automação. Então, assim, é muito top. Então, assim, você acaba, você acaba tendo um alcance, assim, diferente do que você esperava. Você, com a sua postagem, o seu chefe viu, já abriu uma parte de treinamento para você. Então, assim, você foi adquirindo novas experiências, foi adquirindo conhecimento, e eu garanto que essa sua experiência enriqueceu muito para você. Passar o seu conhecimento enriqueceu mais o seu conhecimento, que você teve que estudar para poder passar para as pessoas. E é isso que eu falo, quando você ensina, você aprende mais. Às vezes a dúvida do aluno
é uma coisa que ninguém parou para pensar. Assim, chegou um aluno para mim e falou assim: eu tenho um problema lá na minha fábrica. Qual? Sim, tem uma parte lá da máquina que não funciona. Tem um sensor lá que ele não vai. Aí eu olhei para todo mundo e falei assim: pessoal, o que vocês acham disso? Aí todo mundo ficou me olhando e eu falei assim: você já experimentou tirar o cabo do sensor do meio dos cabos de potência? Assim, é básico, né? Mas para eles não era básico, era um problema. Aí eles falaram assim: não, eu não tentei. Eu falei assim: faz essa experiência. Passa separado um bandejamento para o sensor que ele não vai dar mais problema para você, porque o sensor ele é o vilão de todos os programas, né? Então, se o sensor não trabalha direito, nenhum programa trabalha direito. Então, assim, aí você vai aprendendo com a experiência dos outros. Às vezes, uma experiência ruim deles enriquece seu conhecimento para uma experiência boa sua, né? Então, assim, você aprende muito dando aula, aprende muito. Agora, uma coisa, tipo, interessante que você falou aí, que você tava só postando no LinkedIn sem muitas pretensões, aí seu feed falou, nossa, já tem tantas visualizações e tal. Uma coisa interessante nisso aí, que quando a gente faz no natural, tipo assim, por amor, naturalmente as coisas acontecem. Porque nisso aí foi até, tipo assim, eu te acompanho, aí eu via você lá mostrando, equipamento tal, rotuladora tal, aí Cronis tal. E eu, particularmente, eu também gosto muito da Cronis, porque a Cronis em si, pelo menos ao meu ver, é uma fabricante espetacular. Top demais, demais. Assim, tem uma parte bem legal. Assim, no cliente que eu tô, eles me chamam todas as paradas que eles têm anuais, e aí eu venho para auxiliar os fabricantes. Então, eu auxilio o Sidel, eu auxilio o Cronis, eu auxilio todo mundo. E aí, quando tem alguma coisa que não está rodando direito, eles falam assim: Samara, vai lá, ajuda o pessoal da Cronis. Samara, vai lá, ajuda o pessoal. Então, assim, acaba sendo bem legal que você fala assim: putz, eu estou ajudando o fabricante da máquina que domina a máquina, entende tudo dela, mas eu que estou ajudando. Então, assim, estou agregando mais coisas para mim, né? E acaba aprendendo mais com eles também. Então, é bem legal, assim, essa parte de trabalhar como terceiro. Assim, tem a parte ruim, né? Que se você não trabalha, você não ganha. Mas tem a parte boa, que você acaba gerando conhecimento de vários segmentos, né? Então, assim, é muito, muito legal. Eu particularmente, eu gosto, que eu posto lá, eu amo meu trabalho. Então, assim, realmente eu amo o que eu faço, faço com o coração mesmo. Enquanto não termina, eu não consigo me desligar daquilo, eu vou no projeto até o fim. Às vezes eu choro, assim, eu choro. Às vezes eu choro mesmo, porque eu falo assim, gente, eu não estou conseguindo fazer o básico. Assim, até os meus alunos eu ensinei o básico e o básico não está funcionando. Às vezes o mais fácil acaba assim, fugindo da sua cabeça. E aí o meu sócio fala assim para mim: respira, para um pouco, vai lá, toma um café, distrai um pouco a cabeça, que você vai. Se você não souber, quem que vai saber? Ele sempre enche minha bola, sabe? Assim, se você, os caras chamaram você, porque você sabe. Se você não colocar essa máquina para funcionar, quem que vai colocar? Eu falei: nossa, você enche muito minha bola. Eu falei: tá bom. Aí eu vou lá. E assim, nessa hora, assim, já tô chorando, me debulhando em lágrimas, mas eu não sei, eu não tô conseguindo.
Assim, é horrível quando você não consegue fazer uma coisa que você sabe que era para estar funcionando. Assim, você vai por todos os caminhos e não funciona. Aí eu choro, me descabelo. Aí eu assim, não, vai lá, respira, vai lá, toma uma água, vai no banheiro. Porque às vezes eu esqueço até de beber água de ir no banheiro, de tão concentrado que eu fico no negócio. Então, assim, quando você trabalha fazendo o que você gosta, você vai ser um ótimo profissional. Então, assim, eu estou fazendo porque minha mãe mandou, ou eu estou fazendo porque meu pai quer que eu faça isso aqui. Então, você não vai ser um profissional bom, porque você não está fazendo o que você ama. Quando você trabalha com o que você ama, você vai ser um profissional top, o melhor dos melhores, entendeu? Assim, não sei se você concorda comigo, pelo menos eu penso desse jeito. Você tem que amar o que você faz. Agora, sinceramente, eu me vi em você agora, viu? Porque quando você tá com um problema na máquina, que tipo assim, você conhece a máquina, porque muitas das vezes a máquina tá rodando, você tá estudando o programa da máquina, você tá vendo o diagrama elétrico de Sim, onde que vem tal parte. Então, ou seja, você tem uma intimidade com a máquina. Então, você sabe o sim, interior da máquina, como ela funciona. Então, quando você tá numa situação que você conhecendo a máquina, e você faz de todas as formas e ela não funciona, e você sabe, mas tinha que funcionar. então você fala assim, ó, era para estar funcionando. É isso aqui que tem que ser. E não vai. É horrível, é horrível. E não vai. Eu acho que, tipo assim, quando você gosta daquilo que você faz, você tem amor, brilho nos olhos. E, tipo, eu particularmente, quando eu tenho um desafio, eu vou embora pra casa sem fazer aquilo funcionar. É aquele sentimento de derrota. Ninguém gosta de perder. É a pior coisa do mundo. É arrasador. É arrasador. Mas também, quando funciona, é um filho que nasce, né? Pelo menos comigo é assim, quando eu tenho uma máquina que me bate muito, mais muito, e eu pego um amor para aquela máquina. É estilo, agora você é minha agora. Então, assim, eu já passei por uma situação que eu não amo aquela máquina. Assim, ó, o cliente era a Mali Filtros, eles me ligaram de madrugada para variar, falando que a máquina tinha parado, só que aí, como eu precisava levar uma peça, uma placa de encoder, eu tenho umas recordações de encoder, tinha que levar a placa do encoder, aí eu tive Nossa, que esperar outro dia e meu Deus. procurar na região quem que tinha a placa. Achei uma placa parecida, era Step 5 ainda, aí levei a placa lá. Primeira coisa que eu cheguei lá, falei assim: vocês trocaram o encoder? Trocamos. Vocês trocaram o cabo do encoder? Trocamos. Falei, beleza. Coloquei a placa lá, configurei, tal, liguei tudo. Não ia. Não ia. Passou as primeiras 24 horas, eu lá na máquina, nada. 36 horas, nada. Aí, meu funcionário virou para mim e falou assim: Sá, eu jogo a toalha, eu não aguento mais. Eu falei: não, filho, vai para sua casa. Ele morava em Guarulhos, o Cris. Aí eu falei: vai para sua casa e eu vou continuar aqui. Aí o meu ex-marido vira para mim e falou assim: eu também jogo a toalha. Eu falei: eu não jogo a toalha. Não tem essa de jogar toalha, a gente é o proprietário da empresa, a gente não pode jogar toalha. Eu falei: eu não jogo a toalha. Eu fiquei na máquina 72 horas direto. Nossa. Aí eu falei assim: eu vou começar tudo de novo. Aí eu falei assim: vamos ver o cabo do encoder, vamos trocar esse cabo. Troquei o cabo. Na hora funcionou. E foi Meu uma das Deus. primeiras coisas que eu perguntei se eles tinham trocado. Aí, resumo da história. Era um bico de cola. Aí eles não queriam esperar esquentar o tempo da máquina, pegaram um maçarico e fogo no bico. Aí o cabo do encoder passava atrás. Hum, Aí queimou a placa do encoder, o cabo ficou com indução. Eles não trocaram o cabo, só trocaram o encoder que queimou também. E eu troquei a placa. E falaram para mim que tinha trocado o cabo. Olha, não funciona, não funciona. E assim,
De verdade, eu não gosto mais dessa máquina. Não, eu acho que o pior disso tudo ainda é você ficar 72 horas na máquina e depois, tipo assim, uma pessoa que não tem muito conhecimento fala, por causa de um cabo. Não, foi gerente, foi todo mundo lá ver por que não tá funcionando, o que essa menina tá fazendo, que a máquina não vai, que não vai. E assim, botei a máquina para funcionar, passou um tempo, eu tava dando aula pro pessoal da Mali, aí falei assim, vamos fazer backup de todas as máquinas para vocês, cada um vai fazendo de uma máquina. Então a gente foi máquina por máquina, fazer o backup das máquinas, para eles aprenderem a fazer backup, né? Aí chegou nessa fatídica, a máquina chama Eva, chegou na Eva, fizemos o backup, a hora que a gente vira as costas, a operadora veio para mim e falou assim, o que vocês fizeram na máquina? Eu falei, nós não fizemos nada, a gente estava fazendo backup, isso não interfere no funcionamento da máquina. Ela falou assim, mas agora a máquina não funciona mais. Eu falei, como assim não funciona mais? Aí vou eu lá, colocar o notebook, ligar, ver por que não está funcionando e tal. Meu filho, tinha uma lâmpada vermelha. Aí a moça falou assim, mas essa lâmpada vermelha aí não fica acesa. Vocês quebraram a máquina. Aí fui eu caçar o que era o raio da lâmpada. Era a lâmpada indicando que tinha que aguardar a temperatura para a máquina funcionar. Eu falei assim, eu odeio essa máquina, eu odeio ela. Eu achava que isso acontecia só comigo. Que, tipo assim, se eu estiver passando com o notebook debaixo do braço, notebook fechado, o pessoal falou, eu vi, ele tava com o notebook aqui, ó, ele mexeu, Ou seja, acontece todo mundo de automação, Não acontece só com você, viu? É você que mexeu. Foi você que mexeu. Foi você. Assim, acontece. Assim, aconteceu um pior nesse meu cliente, do meu coração. Primeira vez que eu cheguei no cliente, eu tô lá analisando a rede, coloquei um analisador de rede Profibus, deixei ele ligado lá e tô lá monitorando o programa. Aí falei pro operador, sempre que parar, você me avisa, sempre que deu erro, para eu saber qual erro deu, para eu ficar, procurar aqui no programa, né? Aí deu erro, ele falou para mim, resetou a máquina. Deu erro, falou para mim, resetou a máquina. Do nada, a máquina parou de funcionar. O inversor de frequência da máquina pifou, parou de funcionar. E aí, de quem que é a culpa? De quem tá monitorando o PLC. Aí, assim, até eu provar que focinho de porco não é tomada, demorou um pouquinho, porque até então a culpa era minha. Aí, assim, ajudamos a resolver, ajudamos a comprar outro inversor de frequência, ajustamos tudo lá, ajudamos. E aí, toda vez que eu ia lá, o meu amigo falou assim, você, por favor, entre na fábrica com o seu pé direito. Aí quase me para a IHM. A IHM da máquina pifou. Eu nem estava perto, eu só estava dentro do vaso. Aí falou assim, Samara, você entrou com qual pé aqui dentro? Eu falei assim, eu entrei com o pé que você mandou. Então você tem os dois pés frios. Eu falei, gente do céu, não fui eu. É bom ver essas histórias que eu pensava que só comigo que acontecia isso. Não é, não, viu? Não é, com certeza não é. E eu acho que tem muita gente se identificando com isso aí. Não, mas assim, eu tava mexendo na rotuladora e queima a IHM da enchedora. Meu Deus. Nada a ver. Assim, mas assim, acaba sendo engraçado, a gente dá risada, tudo, mas tem que levar na esportiva, né? Tem uns casos que é engraçado, mas assim, para quem programa, assim, você é ocupado. Além de você ser ocupado, qualquer problema que dá na máquina é o programa. Não, mas é o programa que assim, gente, o programa não muda. Deve ser ou mecânica ou algum sensor, alguma coisa está acontecendo na máquina, mas não é programa. É programa sim, porque a máquina estava funcionando, agora ela parou de funcionar, então assim, aí você fala para a pessoa, então, a máquina estava funcionando, ela parou agora de funcionar, então você tem que verificar
se é mecânico, se é elétrico, o problema, mas não é o programa. O programa, sim, vai ajudar a gente a identificar mais ou menos quem que é o problemático, se é um sensor, se é alguma coisa, mas não é o programa. Aí os caras viram para você, não, é o seu programa, ainda vira seu programa, né? Seu programa não funciona. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Mas são muitas histórias, mas agora eu gostaria de saber mais da Samara empreendedora. Eu gostaria de saber aí da SA Automação Industrial. Como que surgiu? Assim, eu ainda estava na Rio e os meus alunos falavam assim, por que você não abre uma empresa? Você sabe bastante coisa, você devia abrir uma empresa e trabalhar com prestação de serviço. Eu falei, ai gente, será que dá certo isso? Eu falei, eu tenho medo. Não, vai dar certo. Você consegue ser boa no que você faz. Eu falei, tá bom. Aí abri a minha empresa. Meu primeiro cliente foi a Fresenius Medical Care de Jaguariúna. Até o Hércio me perguntou quando que ia ser o podcast, né? Eu falei que a gente já está gravando tudo. E eles que me deram maior força. E assim, lá eu aprendi como você é valorizado. Aprendi a dar valor no meu trabalho, na minha pessoa, mas assim, ao mesmo tempo eu sentia muita vergonha, porque assim, tem hora que você chega no lugar, não sei se você já passou por isso, você vai lá, aí as pessoas olham para você e falam assim, chegou o nosso anjo, chegou a pessoa que consegue fazer a máquina funcionar. Nossa, aquilo lá eu acho que ficava vermelho, virar um pimentão, sabe? Sim, é muita responsabilidade, né? É isso. Você ser um anjo. Aí eu, assim, meu Deus, falei, não sou tudo isso, não. Não, mas você que consegue fazer a máquina funcionar. Eu falei, eu vou tentar. E, assim, sempre conseguia ajustar as máquinas deles. E aí lá também eu aprendi uma coisa muito importante para quem é da área elétrica e automação. O pessoal tem um jargão, acho que é jargão que fala, né? Assim, pode botar fogo? Uhum. Nunca mais eu falo essa palavra, nem eu falo para todo mundo que está trabalhando comigo, não fale isso. Porque assim, tava lá na Fresenius, montamos lá um logo da Siemens, numa parte lá da máquina, aí o menino que trabalhava comigo falou assim, pode botar fogo? Falei, pode. Na hora que ligou, bateu uma Meu explosão. Deus. Assim, não fala mais isso, por favor, não fala mais isso. Então, assim, quando eu comecei nessa parte de prestação de serviço, foi muito gratificante você encarar de frente os trabalhos. E nessa hora, você tem que confiar no que você faz, tá? Eu falo para você que a Samara empreendedora, ela é um pouco medrosa, mas ela encara de frente o trabalho. Então, assim, por mais dificuldade que tenha, eu vou atrás, busco conhecimento, peço ajuda das pessoas, que isso é muito importante. Então, assim, você não está sozinho, tá? Nessa parte de prestação de serviço, você tem que saber o caminho que você está trilhando. Não é um caminho fácil, mas também não é um caminho impossível, tá? Até essa semana eu achei interessante, pessoal, uma menina comentou, acho que foi ontem, comentou lá na postagem lá no meu trabalho, falou assim, saudades de trabalhar. Então, assim, para ela, o recado, busca o seu espaço ao sol. Se você tiver que abrir uma empresa para prestar serviço, vá. Assim, não tenha medo. Às vezes parece que tem muito obstáculo, mas sempre tem que dar o primeiro passo. E uma coisa que eu aprendi com o meu ex-sócio, o não você já tem. Então você tem que buscar o sim, entendeu? E assim, eu aprendi muito, muito. E assim, eu tive uma primeira empresa que não deu certo, aí saí da empresa sem nada, comecei outra do nada,
E assim, não desisti. Eu já estou na minha 4ª empresa. Oh. Eu não desisti. Eu estou na minha 4ª empresa. Assim, hoje a minha empresa começou da seguinte maneira. O meu sócio falou assim, eu falava para ele assim, Paulinho, vem trabalhar comigo. Ele falava assim, não, Sá, não quero. Eu falei assim, vai ser um ótimo vendedor e eu não sei vender. É assim, cada um no seu quadrado, né? Eu não sei vender o meu trabalho. Ele, não quero, eu já tô cansado, não sei o quê. Eu falei assim, Paulinho, vem trabalhar comigo. Aí, um dia, ele viu que eu estava trabalhando, mas eu não estava recebendo, porque eu odeio fazer relatório. Então, a pessoa que eu odeio fazer relatório. Aí ele falou assim, como assim você está trabalhando e não está recebendo? Eu falei, eu fiz o relatório e cobrei o cliente. Aí ele falou assim, tá, então vamos fazer assim. Eu vou fazer seus relatórios e pelo menos você não vai deixar de receber. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a trabalhar comigo fazendo meus relatórios. Aí ele foi pegando amor, né? Pegando gosto, vendo que dá certo. Aí ele veio trabalhar comigo. E essa parceria é uma parceria, eu vou te falar que é uma parceria de sucesso, porque ele entende muito do que ele faz, a parte de vendas e administração, ele faz com excelência. Então, assim, todo mundo conhece ele e fala assim, o Paulinho vende até a mãe, mas ele não entrega a mãe dele, tá? Mas ele é um cara, assim, que conhece do que ele faz. E aí, entra a minha parte técnica, que complemento o que ele não souber e eu explico para ele. Então, assim, juntou os dois e aí a nossa empresa está fazendo bastante sucesso. A gente trabalha com grandes empresas como a ADM do Brasil, Cargill, Iberolef, Solar, lá de Fortaleza. Então, assim, é uma parceria de sucesso. Eu estou feliz também, né, com o nosso trabalho e estamos crescendo cada dia. Assim, para 23, o nosso sonho é que a empresa se consolide melhor e aí a gente pretende criar novas coisas. Eu vou deixar no ar. Num próximo podcast. No próximo podcast eu conto para vocês quais são as novidades da SA Automação. Mas é assim, SA Automação é a junção dos nossos sobrenomes. Todo mundo pergunta se é Samara Automação. Não é. É Silva e Aranha, que o meu sócio é Aranha e eu sou Silva, então é Silva e Aranha. E é uma parceria de sucesso. Então, a gente busca sempre ser íntegro, fazer as coisas da melhor maneira, não lesar as pessoas. Então, assim, a gente tem que, hoje, ser responsável no nosso trabalho, ter responsabilidade ética, né? Que hoje, assim, não sei se você já passou por isso ou conhece, que as pessoas não são éticas no campo de trabalho, tem muita bola, essas coisas assim. É uma coisa que a gente colocou. A gente não paga bola, a gente ganha dinheiro através do nosso trabalho. Então, assim, fazemos da melhor maneira possível, a gente trabalha com os valores dentro de mercado e fazemos tudo conforme manda a cartilha aí, né? Então, como diria nosso presidente, dentro das 4 linhas da... É brincadeira. Mas a gente tenta fazer tudo da melhor maneira, viu? Agora, o interessante aí é a visão empreendedora de não querer puxar tudo para si. Eu vou fazer tudo. É importante ter essa visão. Não dá para a gente fazer tudo, né? A gente tem que saber que o nosso espaço é o nosso espaço. E assim, quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, busque parceiros. A nossa empresa sempre busca parceiro. Assim, você faz... assim, a gente fez a remoção de máquinas aqui na Cargill, a gente buscou a nossa parceria, fomos lá, mudamos toda a linha lá, tiramos o que tinha que tirar, então, a parte elétrica, a parte mecânica, e a nossa empresa está crescendo e se consolidando, então a gente está bem feliz e, como você falou,
Não adianta a gente querer saber tudo e achar que só a gente faz as coisas, que não é assim. A gente tem que buscar parceiros competentes e que saibam o que estão fazendo, e a gente também tem que saber o que a gente está fazendo, né? Verdade. Agora, agora com a empresa, Samara atuando pela empresa, teve algum desafio assim que você falou, meu Deus, que isso? E estilo assim, agora eu não posso ir para trás, que agora sou eu. Agora, tipo assim, não... ou seja, meu nome que tá em jogo, é eu que tô representando essa empresa aqui. Teve um desafio que você falou, eu não vou dar conta? Olha, teve um desafio que foi supervisionar estrangeiros numa obra da Petrobras. Assim, eu falei, meu Deus, Difícil. como eu vou falar com os estrangeiros? Mas assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, nossa empresa foi contratada, fomos lá nessa obra. Teve algumas barreiras dos estrangeiros mesmo com a gente, porque a obra estava atrasada. E imagina, você brasileiro supervisionando o serviço deles. Imagina que eles receberam a gente com muita felicidade no coração, né? Imagino. Eles faziam até coraçãozinho para mim, assim. Ai, ai. Aí o que a gente separou? Assim, ó, Samara fica com os alemães, o fulano fica com os espanhóis, e aí dividiram assim, sobrou para mim alemão, Siemens. Aí, assim, foi muito gratificante e, assim, chegou um ponto que, assim, eu escutando eles falando tecnicamente um com o outro, aí chegou o rapaz da Petrobras e falou, o responsável, né, e falou assim pra mim, o que eles estão falando? Eles estavam falando em alemão, né? Aí acho que ele quis me testar, eu acho, né? Aí eu falei assim, olha, eles estão falando que está com um problema na rede Profibus e que eles vão ter que rever o projeto, tá. Aí ele não ficou satisfeito, chegou para o alemão e perguntou em inglês para o alemão o que estava acontecendo. Aí eles responderam o que eu falei. Então, assim, aí chegou num ponto assim que você já está entendendo até alemão. Foi muito, muito legal. E assim, meu medo se transformou em trabalho. E aí eles não sabiam configurar a comunicação com outro PLC, e aí a parte de comunicação eu fiz para eles. Aí na hora de testar foi um outro desafio, porque o espanhol não queria conversar comigo. Sério? O alemão tinha voltado lá para a Alemanha, ele ia voltar na outra semana e falou assim para mim, ó, você pode fazer a parte da comunicação e se tiver tudo ok, você manda para mim o backup. Falei, tudo bem. Aí fui lá falar com o espanhol falou assim, quem te deu autorização para mexer nesse PLC? Eu falei assim, o pessoal me deu autorização, eu posso fazer essa parte de comunicação com vocês, testar tudo, eu só tenho que mandar o backup para eles. Nossa, a cara dele foi de assim, não gostei. Mas teve que me engolir. Aí testamos tudo, ele já ficou me desgostando, né? Aí passou um tempo, eu tô lá na sala de controle, eu escutei ele falando assim, ai, como que eu vou fazer esse alarme? Só tem uma saída e tem vários alarmes que eu preciso indicar nessa saída. Aí eu falei para ele assim, então, você pode pegar o clock da CPU, que tem 8 tipos de tempos, e aí você coloca cada coisa que acontecer, você coloca um tempo diferente para ficar piscando a lâmpada. Aí ele olhou para mim e falou assim, não vai funcionar. Aí eu virei as costas e falei assim, até os meus alunos sabem disso. Eu explico para eles, e o cara tá falando para mim que não vai funcionar. Aí virei as costas e falei, deixa ele para lá, né? Aí depois, quando eu voltei, tinha feito o que eu falei. Então, assim, aí você tem um desafio, que primeiro é da língua. Então, o primeiro desafio meu foi da língua. Aí o segundo desafio foi a arrogância. Então, assim, você tem que enfrentar sim. E aí, assim, só enriqueceu o meu trabalho. Então, foi uma parte muito gratificante. A gente conseguiu entregar essa obra e, assim, aprendi bastante mesmo. Agora, se tocando no quesito aí do idioma, isso é até importante. Com certeza tem muitos alunos, pessoal que está começando agora, que aprender uma segunda língua abre portas, né? Sim. Aprender uma segunda língua abre portas. Eu tenho uma trava mental. Eu acho que eu não falo inglês. Meu sócio falou que eu falo inglês.
O Cris falou que eu falo inglês e só eu que acho que eu não falo nada. Então, assim, é importantíssimo a pessoa aprender uma segunda língua, inglês, até o chinês, mandarim, que hoje os chineses mandam no mundo, né? Então, é importante aprender mandarim, inglês, o que der para você aprender, vai enriquecer para você e vai facilitar a sua vida, que sempre vem estrangeiros para o Brasil para partida de máquinas, essas coisas, e você tem que saber se comunicar. O importante é você saber se comunicar. Inglês é básico para o mundo inteiro. Então, se você souber o inglês, pelo menos para se comunicar, é o ideal. E assim, a gente tem tido a oportunidade de... o pessoal está pedindo programadores para mandar para os Estados Unidos, para México. E aí, a primeira barreira é a língua. Entendeu? Você pergunta para as pessoas assim, você tem um inglês fluente, pelo menos intermediário, para você saber entrar numa reunião, conversar, entender o que o cara está falando. Aí as pessoas falam assim, eu tenho básico, mas eu estou estudando. Eu falei, então estuda, porque assim, a oportunidade sempre tem. O importante é você ir lá e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira, né? E assim... esses anos que passaram, me pediram várias vezes programadores. E assim, não pede eu preciso de um programador. Assim, eu preciso de 10 programadores. Assim, você vai ter que tirar do nada 10 programadores que saibam inglês, tenha passaporte, não sei o quê. Então, assim, o mercado está aberto. Teve a pandemia, ainda não está tudo bem, mas o mercado está pedindo programadores, tanto de robô quanto de PLC. Então, assim, se as pessoas conseguirem se preparar, inglês, tirar o passaporte, assim, a gente nunca sabe quando vai acontecer a oportunidade. Deixa tudo pronto. E se você está a fim de ir, aí a oportunidade vem, entendeu? Então, as pessoas têm que estudar sim, têm que saber sim. E, assim, o estudo nunca é demais, né? Você aprender uma outra língua nunca é demais. Então, as oportunidades estão aí. Quem está estudando, por favor, se prepare. Não pensa pequeno. Não pense em pequeno. Pense fora da caixa. Assim, eu vou estudar inglês, eu não sei se eu vou usar. Os manuais todos vêm em inglês, a maioria. Então, assim... O inglês é básico, pelo menos para leitura. Tente conversar também. Você está lá na sua empresa, de repente aparece um estrangeiro que veio partir a máquina, você vai conversar com ele. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar para quem o conhecimento? Para quem está falando com ele, para quem está entendendo o que ele está falando. Então, assim, se preparem. Assim, conhecimento, eu volto a repetir, nunca é demais. Eu acho que você também já passou por isso. Na empresa aí que você trabalha e sempre deparou com estrangeiros. Nessa parte de automação, você vai estar sempre tendo a barreira da língua. Se você não estudou, estude, tá? É muito importante mesmo. Você falando isso aí, estou até lembrando de um treinamento que teve com italiano, numa empresa que eu trabalhei. A única coisa que eu entendia que falava era só cheme capa, mais nada. E uma coisa é uma barreira que muitas das vezes ali te limita a entender e tipo absorver o máximo de conteúdo. É uma oportunidade. Sim, assim, quando eu fiz o treinamento na Schneider, o cara que estava dando treinamento era um espanhol, entendeu? Aí a única coisa que a gente entendia era cutucacá. Que aperta aqui. Essa é a única coisa que a gente entendia que estava falando. Só. Então, assim, é importantíssimo você saber estudar e aprender um outro idioma, né? Agora, uma outra coisa que é o que está em alta, que é a indústria 4.0, né? Como é que a SA, Automação Industrial, sim, Samara, como é que vocês estão lidando com isso? Porque tá mudando muita coisa aí, né? Como é que tá sendo essa convergência aí?
Está mudando muita coisa e a gente tem que estar preparado. Primeira parte, né? Assim, a gente tem que se adaptar, porque hoje o mercado está todo, vamos falar, tecnológico, voltado à parte de inteligência artificial, tecnologia das coisas. Então, assim, precisamos sempre estar antenados e cada vez mais apresentar para as empresas opções aí de coleta de dados, guarda na nuvem. Então, assim, é muito top essa parte da indústria 4.0, parte de robô, gerenciamento de energia. Então, assim, a nossa empresa está preparada hoje para a indústria 4.0, tá? E temos grandes parceiros aí, a Siemens, tem o pessoal da Vago. Então, assim, opções nós temos, tá? Só que, assim, a indústria, eu entendo a indústria ainda com um pouco de resistência para algumas coisas. Eles têm medo dessa parte de colocar as coisas na nuvem, mas os fabricantes hoje estão fazendo tudo criptografado. Você pode até a Siemens lançou a parte de nuvem dela. Então, assim, você pode confiar no que você está trabalhando, entendeu? As empresas têm essa barreira, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Quando começou a automação foi a mesma história. O pessoal fala assim, isso vai tirar o emprego de um monte de gente. Eu escutei muito isso, tá? Que eu ia tirar o emprego de um monte de gente. Você veio aqui para tirar o emprego de um monte de gente. Passei por isso, tá? Fui implementar uma linha com robô. Eu saía no dia, estava tudo funcionando. Quando eu voltava no outro dia, nada funcionava. As mangueiras invertidas. Aí, o que aconteceu? O operador falou assim, fui eu mesmo. Você está vindo aqui para tirar o nosso emprego? Eu falei assim, eu não estou vindo aqui para tirar o seu emprego. Assim, se você é um bom funcionário, a empresa vai te relocar para fazer uma outra coisa. E aqui é uma linha que está implementando o que você já vem fazendo. Então, assim, eu não estou tirando seu emprego. Até eu provar para o cara que eu não estou tirando o emprego dele, demorou um pouquinho, ele sabotava a máquina. Então, assim, aí você vê que tem resistência no mercado. Mesma coisa para a indústria 4.0, ainda tem um pouco de resistência, mas todo mundo vai acabar se adequando, né? A indústria 4.0 veio para ajudar também as empresas, a indústria. Eu creio que essa parte de tecnologia vai melhorar muito o dia a dia das empresas. Eles vão ter tudo na palma da mão, você consegue acessar os dados das máquinas, tá tudo na nuvem, o que o operador consegue ver, a gerência consegue ver também no celular deles, no computador. Então, assim, tá abrindo um novo mundo aí, vamos assim dizer, né? E eu acho que vai melhorar bastante a parte de automação. Eu creio nisso. Não sei o que você acha, o que você pensa aí da indústria 4.0, mas eu creio que veio para inovar as coisas, para melhorar as coisas. Concordo plenamente. Porque antes era uma coisa muito mais isolada ali nos dados, no PLC, quem tinha contato e acesso era mais o técnico. Hoje em dia, esses dados agora estão subindo, né, para nível de gerência, para ajudar o pessoal ali a tomar decisões, né? Sim, sim. É aquele negócio, né? Você hoje, através da indústria 4.0, você consegue dimensionar consumo de máquina online. Você sabe se ela está gastando demais, se ela está gastando demais, alguma coisa errada tem. Então, você tem online a informação, você consegue resolver antes. Não esperar passar um ano, o que será que aconteceu na minha máquina? Por que não está direito as coisas? Assim, você tendo a parte de coleta de dados, coleta de informações, você consegue administrar melhor, você tem em tempo real tudo que está acontecendo ali, e assim, vamos assim dizer, um boom aí de informações que você pode estar coletando. E uma coisa que eu falei para você que tem resistência, as pessoas falam assim, mas a minha máquina, ela está em garantia, eu não posso, você não pode mexer no meu PLC. Tipo assim, tudo bem, eu posso colocar remota aqui, coletar o que eu preciso, sem alterar uma linha no PLC da máquina. Então, eu consigo fazer paralelo as coisas. É bem legal mesmo.
Após trocentas horas de conversa, com certeza vocês já sabem quem está comigo aqui hoje no primeiro episódio do IOcast. Que sensacional, tô sem palavras. A gente precisa finalizar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E como tem muito conteúdo, eu quero que vocês comentem aí e coloquem que vocês querem que ela volte aqui. E mais do que isso, vocês já vão deixar as suas perguntas ou algum assunto que para vocês alguma coisa não ficou claro. Eu quero que vocês, eu quero saber mais disso, eu quero que vocês se aprofundem mais naquilo. Eu quero que vocês tacam comentários aí e eu vou fazer mais 4 perguntas para ela aqui agora para finalizar. Samara, como a SA hoje ela é focada em melhoria de processo, gostaria que você falasse assim, um processo de alguma empresa que na fabricante rodava de um jeito e vocês ali com a sua visão técnica falou assim, não, assim roda melhor e teve um ganho expressivo aí para a empresa. Hoje, a gente está, assim, não vou falar nem muito que é uma melhoria, que tem que ser feito, né? Hoje a gente está trabalhando muito com retrofit de máquinas, porque muitos equipamentos estão saindo de linha. É importante a gente identificar isso para o cliente, explicar por que ele precisa trocar, e nessa implementação a gente pode também fazer a parte de melhoria, tá? A gente ganha muito a confiança do cliente com isso, tá? Um dos clientes que a gente fez um retrofit foi na Jurubeba, lá próximo a Salvador. Lá eles tinham um PLC do Step 5 e a gente colocou da linha do S7, e aí a parte de tampas não estava funcionando. E aí eu peguei e coloquei numa entrada rápida do PLC, e aí funcionou assim, zerado. Até tem o vídeo deles lá no meu LinkedIn. Então, assim, hoje a gente está trabalhando para a parte de melhoria com a indústria 4.0, tá? Para coleta de dados, gerenciamento de energia, porque hoje o vilão da indústria é mão de obra e energia. E a parte de utilidades, né? A parte de utilidades, ninguém para pensar, mas a empresa gasta dinheiro para gerar ar. Verdade. E esse ar, sim, em muitas partes da empresa, ele acaba se perdendo, e é um negócio, uma fortuna que está sendo jogada fora. Então, hoje, a indústria 4.0 veio para melhorar e implementar isso daí. Então, hoje, o que a SA Automação está fazendo para melhorar? A gente está apresentando para o cliente a indústria 4.0, gerenciamento de energia, gerenciamento da parte de utilidades, coleta de dados, para estar melhorando a vida do cliente. Então, hoje, a SA Automação é a indústria 4.0, né? Então, nós temos que apresentar cada vez mais soluções, tecnologias, para trazer mais confiabilidade para os clientes e que eles possam conseguir também a parte de manutenção mais rápida, porque, assim, hoje, outra parte que também gasta bastante dinheiro nas empresas é a parte de manutenção. E aí eles só lembram que a manutenção existe quando a máquina para, entendeu? Assim, a manutenção está trabalhando e aí todo dia, ninguém lembra que eles existem, não separa dinheiro para eles, e aí quando a máquina para, fala assim, por que não fizeram manutenção? Então, a gente ajuda o pessoal da manutenção também, a gente dá dicas, faz essa parte de melhoria, ajuda eles a pensar o que é melhor. O Paulinho, como eu falei para vocês, ele é um cara estratégico e de visão. Então, ele faz as contas, o que o cara precisa, quanto que ele vai gastar, e apresenta uma solução para o cliente, falando assim, ó, se você fizer isso, você vai economizar isso. No fim, isso aqui vai se pagar e você vai economizar. Então, essa é a parte dele, né? Que é a parte de administração e parte de orçamento, então é dele. E ele consegue, assim, mostrar para o cliente confiabilidade
e melhorias. Então, assim, hoje, como eu te falei, nós somos indústria 4.0, tá? Então, é isso que a gente tem apresentado para os clientes para melhoria, retrofit para não ficar as máquinas para trás e quando quebra, pelo menos a parte, assim, eu já fiz boca a boca em máquina, tá? Eu já desmontei o PLC inteiro, lavei, limpei, lixei. Então, assim, a minha parte eletrônica às vezes funciona, tá? Então, assim, o Step 5 ele tá morrendo. Tá morrendo, assim, pelo tempo de vida útil. Então, assim, muita gente fala assim, mas eu gosto, é um negócio que não quebra, ele é resistente, realmente, só que ele tá morrendo pela vida útil dos componentes que foram feitos, né? Então, a gente tem que apresentar a solução para o cliente, para ele se programar, para não ter essa parada por falta de equipamento. Então, aí a gente entra com essa parte de retrofit, ele é programado, ajustado com o cliente, a data que vai parar a máquina, como a gente vai fazer, e apresentar realmente da melhor maneira e melhorar as coisas para o cliente. Eu acho que, resumindo, é isso. Show, sensacional. Sinceramente, tô muito feliz com esse primeiro episódio aí do IoCast. Superou minhas expectativas a 1000, excelente. Como tem tanto assunto, mas tanto assunto que, como você falou, é só um resumo. Eu vou ter que fazer o próximo IoCast. Que já tá convidado. Isso vai ser presença, já vai ter cadeira cativa no IoCast. Pelo menos uma vez por ano eu apareço no IoCast. Excelente. E é uma alegria nossa, né? Maravilha. Amara, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceito o convite de participar. Então, mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse 3 mensagens. A primeira para mulheres que estão, entrando também nesse mundo aí da elétrica, da automação. Segundo, para os empreendedores que estão aí na luta também no seu negócio, no dia a dia. E também o terceiro, para você que foi a docente, né? Tem vários alunos, com certeza, eles estão ouvindo esse podcast. Uma terceira mensagem para os alunos que estão aí também nessa luta e entrando aí no mercado da elétrica, da automação industrial. Perfeito. Então vamos lá, para as mulheres primeiro. Vou chamá-las de meninas. Eu fico muito, mas muito feliz quando eu vou para o campo e me deparo com as meninas trabalhando. Até na outra semana, eu estava no interior de Goiás e me deparei com uma menina da elétrica, a Bruna. Então, assim, persistam. Não desistam no primeiro obstáculo. Eu tive um obstáculo quando eu estava estudando. Tinha um menino que pegava no meu pé, falava para eu ir para minha casa, que lugar de mulher na cozinha. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Se ela quiser ser eletricista, ela vai ser. Se ela quiser ser dona de casa, ela vai ser o que ela quiser. A mesma coisa para os meninos. Vocês têm que ser o que vocês quiserem. Tem que fazer tudo com excelência e tem que fazer o que gosta. Então, para as meninas, é um prazer encontrar cada uma de vocês trabalhando. Eu incentivo cada uma de vocês a estudar, a se preparar. Não parem a ser você só eletricista. Se você quiser ser só eletricista, seja a melhor eletricista. Mas você também pode fazer uma engenharia, pode fazer um curso de tecnóloga, você pode galgar um espaço ao sol. Não pensa pequeno, pense grande, seja grande. Eu creio que cada uma de vocês tem que brilhar. Vocês olham para mim com o olho brilhando e falam assim, nossa, eu queria ser como você. Seja melhor do que eu. O meu incentivo é que você seja grande.
estude, busque, não desista nunca. Quando a gente não desiste do sonho, ele se realiza. É muito importante vocês sempre colocarem um objetivo e buscar ele. Então, para as meninas, que eu fico muito feliz de ver vocês aí na luta, trabalhando, mostrando o seu melhor, tá? Para os empresários, existem muitas barreiras. A nossa maior barreira vamos dizer, que o nosso sócio majoritário é terrível e cruel, mas sempre busque fazer o seu melhor com ética, trabalhando, mostrando o seu melhor, trazendo o melhor para os seus clientes, que assim, hoje o cliente é ouro, e cada um tem o seu pedacinho de ouro, então faça o melhor pelo seu cliente, faça seu trabalho com excelência, tá? E para os meus alunos, saudade de todos vocês, eles são maravilhosos, meus alunos são pessoas assim, excelentes, eu espero que todos estejam melhorando a cada dia. Eu sempre falo com eles, então assim, alguns alunos que eram só eletricistas, hoje são gerentes, estão cuidando de manutenção, então assim, estão crescendo e são pessoas maravilhosas. Então, o meu muito obrigada por ter tido o prazer de fazer parte da vida deles, fazer parte da caminhada de cada um deles. Então, a saudade de cada um e o desejo que todos cresçam. Esse é o meu desejo para os meus alunos. Estou emocionada. Até eu senti a emoção nas palavras. Ai, meu Deus. Samara, estou sinceramente muito feliz. Esse primeiro episódio do IOCast, eu acho que não poderia ter uma convidada melhor do que você. Então, dispensa comentários. Então, eu agradeço pela disponibilidade, pelo entusiasmo, pela energia de fazer parte do projeto. Não só, tipo assim, eu vou participar, mas, sabe, meio que indiferente. Você mesmo abraçou o projeto, abraçou a causa, e eu fico muito feliz com isso. Então, para mim, sinceramente, gratidão. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que eu fiquei muito feliz de poder estar participando desse primeiro IOCast. Agradecer você também que gastou seu tempo, pensou, me ajudou, buscou a melhor maneira de fazer a apresentação. Então, assim, queria agradecer de coração. Esse momento também foi muito importante para mim, para minha carreira. E assim, tô sem palavras também. Queria agradecer de coração assim, o seu tempo, o seu trabalho e o espaço. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do IOCast. Então, vocês já viram aí o nível, né? O nível, né? Já começou super bem. Eu tô sem palavras, que é o primeiro episódio. Então, vocês aí que viu, pode melhorar nisso. Eu já recebi umas dicas da Samara que em 2023 eu vou utilizar. Vocês vão ver aí umas mudanças aí no IOCast, mas qualquer detalhe que vocês viram aí, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, deixa aí nos comentários. Você dá um feedback pra gente aí. Pode ser positivo, negativo. Comenta, deixa os comentários que isso vai fazer cada dia mais a gente melhorar, a gente crescer e desenvolver. E eu tô, sinceramente, muito feliz. Só para finalizar, para 23, pessoal, visitem a nossa página www.saautomação.com.br, que para 23 nós teremos uma reformulação do nosso site, vai ter muita coisa nova, vai estar aberto o nosso calendário de treinamento. Então, assim, visitem a nossa página e acompanhem o pessoal do Guri da Automação, que é o top da automação hoje. www.saautomação.com.br vai estar na descrição aí do podcast. Então, terminando o podcast, você já pode acessar direto. Perfeito. Obrigada, pessoal. Então, esse foi o IOCast e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!